Olá pessoal, Adriano Rocha por aqui, quero dar as boas-vindas a todos vocês, lembrar dos nossos e-books que estão passando aqui na tela, né? Revolta Sem Chibata, assédios morais na Marinha, enfim, uma denúncia muito incisiva, muito firme e autêntica, porque tem todo um arcabouço probatório ali. O autor é desconhecido, é o Marujo Reborn. Tem dois e-books aqui, Dias de Luta, Dias de Paz, que é de minha autoria, e José, a Saga do Sonhador. E hoje eu trago um convidado especialíssimo. Eu o conheci pessoalmente num contexto bem difícil, né, no momento da minha prisão, quando ele de forma muito carinhosa segurou na minha mão e disse assim, vai dar tudo certo, né? Um homem, um ser humano dotado de um brio humano fantástico, que tem uma trajetória, é um grande jurista, né, da nossa nação, tem uma trajetória como desembargador no estado do Rio de Janeiro e agora militando com muita veemência e com projetos sociais incríveis, né, no Rio de Janeiro e Brasil afora. É com muito prazer, com muita honra que eu recebo aqui o doutor Ciro Darlan. Muito bem-vindo, doutor. Quero dar as boas-vindas ao senhor e fica à vontade, essa casa é sua. Muito obrigado, doutor Adriano Rocha. É uma alegria muito grande compartilhar neste programa com o senhor, este homem forte, verdadeira rocha da advocacia do Rio de Janeiro, que tem travado batalhas em prol da defesa dos direitos humanos, dos excluídos, dos perseguidos, e como aqueles que se colocam do lado dos oprimidos, também é vítima da opressão. Então, muito bom estar aqui, conversar, falarmos da nossa trilha, que eu um pouquinho à frente, porque mais idoso do que o senhor, percorrermos os mesmos caminhos e sabemos da importância da defesa dos direitos humanos numa terra ainda em construção como é essa terra Brasílis. Eu sinto um misto de sentimentos, né? Eu lembro do senhor, né? O senhor ali, um jovem desembargador atuando em defesa das crianças, dos adolescentes, né? E eu era um adolescente caminhando para a juventude naquela época e eu já vi o senhor como uma referência, porque o senhor aparecia corriqueiramente na televisão, fazendo ali um trabalho fantástico. E hoje está de frente para o senhor, né, depois de ter sido preso de uma forma completamente abusiva, arbitrária, ter sofrido as agruras do que sofri. Eu nem sei como o senhor chegou lá, mas eu lembro do senhor segurando minha mão e me animando, né? Vai dar tudo certo. E eu agradeço muito ao senhor, tanto por esse apoio naquele fatídico dia 14, né, que eu fui preso no dia 13, a gente passou ali 30 horas com aquela dinâmica ali, mais de 24 horas ali, e um dos advogados que estava ali, quero agradecer a todos os advogados que ali tiveram, prestando a solidariedade, o apoio, né, e foi ali que o senhor chegou e eu conheci o senhor pessoalmente, então eu agradeço muito ao senhor pelas palavras, por aquele apoio e por estar aqui, né, então eu queria que o senhor falasse, né, pra gente como iniciou a trajetória do senhor nessa defesa ferrenha, né, pelos direitos humanos, como o coração do senhor se voltou para as pessoas menos favorecidas, né? Aqueles que estão margeados e marginalizados e não tem ninguém por elas. E que só ficasse à vontade aí para falar aquilo que o senhor achar interessante o nosso público conhecer. Bom, na nossa história comum, são 51 anos de advocacia, né? Em 1974, eu tive a honra de receber a minha primeira carteira, naquela ocasião de estagiário, ainda estudante de Direito, mas já recebi a carteirinha de estagiário, através da qual eu já podia fazer a minha prática jurídica. Então, trabalhei ao mesmo tempo em 3, 4 escritórios de advocacia como estagiário, fazendo fórum, né? As pessoas mais antigas se lembram, mas os mais modernos não sabem o que era isso, né? O advogado estagiário, ele era um boy de luxo. Ele saía com sua cadernetinha e ia examinando processo por processo, eram processos físicos, para anotar o andamento do processo, qual foi o despacho do juiz, qual foi a exigência do Ministério Público, e levar ao conhecimento dos escritórios, dos advogados, donos do escritório para os quais eu trabalhava. Então, eu cheguei a trabalhar ao mesmo tempo em 4 escritórios de advocacia. Fazia esse fórum, depois prestava contas ao advogado-chefe e peticionava, redigia petições e tudo. E era uma época muito romântica
da advocacia, onde havia aquele encontro, né? O fórum era um verdadeiro formigueiro de gente. Hoje é um deserto, você não vê, graças à internet, a esse progresso da comunicação, você não vê ninguém no fórum. Hoje você vê corredores vazios, são cidades fantasmas. É uma pena, porque aquele burburinho, aquele encontro dos advogados, aquela troca de amizade, de afabilidade, de informações, não se vê mais modernamente. Quer dizer, a modernidade ele trouxe esse afastamento do afeto. O afeto que é importante para um advogado. O advogado sentir as pessoas, né? Aliás, sentir é o verbo de onde se origina a palavra sentença. Todos nós trabalhamos em busca de uma sentença. E a sentença ela não se dá sem o sentir, sem o afeto. Mas estamos, então, distanciados através das telinhas, estamos decidindo através das telinhas, peticionando através das telinhas, mas era um momento romântico do qual originou eu fazer concurso para a magistratura em 1982. Eu obtive êxito na minha primeira tentativa. Eu costumo dizer que foi uma sorte muito grande, porque eu não estava preparado para essa missão tão difícil que é a missão de julgar. Fui então designado pelo tribunal para ser juiz na comarca de Silva Jardim. Foi a minha primeira comarca e a gente sabe que a primeira comarca a gente nunca esquece, né? Então cheguei lá e uma mesa como essa estava repleta de processos, você não via o seu interlocutor e o escrivão chegou e falou assim: doutor, isso é para o senhor despachar. Como eu não tinha experiência, eu era assim um novo advogado recém-formado, eu tinha 5 anos, porque o pré-requisito para você fazer concurso naquela época é você ter 5 anos de prática advocatícia. Então eu tinha apenas 5 anos de advocacia, fiz esse concurso, passei e me assustei. E quando eu cheguei em Silva Jardim, com essa mesa assim, que você não via o interlocutor, o escrivão falou: isso é para o senhor despachar. Eu peguei o primeiro processo da primeira página para a segunda. Aí o escrivão, experiente, falou: não, doutor, o senhor despacha de trás para frente. Já foi uma lição, a primeira lição de magistrado. Aí comecei a despachar e jogar aquilo no chão, depois eu pegava, botava na mesa. E aí um colega falou assim: você, como juiz, você não pode pegar o processo no chão, você tem que chamar o servidor para ele pegar para você. Falei, caramba, essa foi a primeira lição de antagonismo da minha pessoa, né? Você não tem que utilizar-se dos servidores como seus escravos. Você não custa nada, você, né, ainda jovem, podendo baixar, podendo pegar peso. Hoje nem tanto, mas naquela época era uma época bastante romântica, onde eu fiquei 2 anos em Silva Jardim. Silva Jardim era uma cidade de pouco mais de 14 mil habitantes, muito pouca gente, um município enorme, né, porque com muitas fazendas, por onde passa a BR-101, né, cortando. E era uma cidade pacata, embora eu tivesse todas as competências, né? Eu era juiz de família, órfão de sucessões, criminal, e até juiz eleitoral e até juiz trabalhista, porque naquela época não havia justiça do trabalho sedimentada e espalhada em todo o estado. Então o juiz estadual ele recebia ainda esse plus do exercício da vara de trabalho. Então eu fiz algumas decisões trabalhistas, né, algumas audiências trabalhistas que eu reservava sempre para fazer às sextas-feiras, e foi uma experiência que me conduziu ao conhecimento, né? E eu fui assim nas tentativas de erro e acerto, mas foi muito bom. E lá já surgiu a minha vocação mãe, a vocação mãe minha, que é tratar de crianças e adolescentes, porque lá eu fundei com a sociedade local, com a comunidade local, uma instituição chamada SOBAM, Serviço de Orientação ao Menor.
né? E já comecei a ter essa preocupação, embora Silva Jardim não tivesse criança na rua, criança abandonada, criança pobre, criança rural, né? Mas eu já tinha essa preocupação. E depois de 2 anos, fui guindado, promovido para a entrância especial e vim para a capital. Na capital eu fiquei como juiz auxiliar, né? Juiz auxiliar é aquele que preenche os claros. Um colega titular entra de férias, aí você é designado para substituir. Uma vara fica vazia porque o juiz foi promovido a desembargador, ou então está doente, ou então se aposentou, e o juiz auxiliar vai suprindo. E também foi uma rica experiência, porque eu ali passei por vara de família, vara da infância e da juventude, vara criminal, vara de ofícios e sucessões, vara fazendária. Tive essa experiência de um todo, né, apesar das especialidades que na capital já existia. E fui juiz também das regionais, né, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. E foi um espetáculo, porque a gente vai fazendo amizade com aquele núcleo de advogados, com aquela comunidade, vai ficando conhecido e trabalhando. Então, foi assim a minha formação na magistratura, até que surgiu uma oportunidade numa vara de infância e juventude, que na época chamava-se Segunda Vara de Menores, não era ainda, o estatuto ainda não estava em vigor, e eu então me habilitei. Eu sempre fui promovido por antiguidade, nunca fui promovido por merecimento. E é bom que a gente não tenha merecimento, porque o merecimento no judiciário, ele não é o mérito que o público, que o leigo pensa que é. Não, o merecimento é o seguinte: você é filho de quem? Você é amigo de quem? Você fez favor para quem? Se tem pedigree ou não, né? Não é. Então, como eu nunca fui promovido por merecimento, eu tenho a honra de dizer, sempre fui promovido por antiguidade. Então, por antiguidade, eu fui promovido para a Segunda Vara de Menores. E aí entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. E veio esse grande desafio que me fez, durante 15 anos, juiz da infância e da juventude do Rio de Janeiro. E era o único juiz, né? Porque só tinham 2 juízes, o juiz da infância e da juventude da área infracional, os adolescentes em conflito com a lei, e o juiz da infância e da juventude da área civil. O juiz da área civil, primeira vara da infância e da juventude, Dr. Liborne Siqueira, ele foi promovido a desembargador. Então, eu pedi para ser removido para a primeira vara da infância e da juventude. Foi lá que eu me realizei como homem, como juiz, como defensor dos direitos humanos, porque é um grande desafio quando você pega uma lei como o Estatuto da Criança e do Adolescente, completou recentemente 35 anos, mas ainda não saiu do papel, nem eu consegui. Eu costumo dizer que, assim como o Darcy Ribeiro tentou e não conseguiu proteger os povos originários, tentou e não conseguiu implantar a escola de horário integral em todo o Brasil, tentou e muitas coisas que Darcy, esse gênio da brasilidade, tentou, não conseguiu, né? Mas ele diz assim: eu não queria estar no lugar daqueles que impediram que nós atingíssemos esses objetivos. Então, eu também não consegui implantar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós vivemos numa sociedade que foi habituada, que tem a cultura de tratar mal as crianças. É uma verdadeira sociedade covarde, porque tratar mal aquele ser humano que está em processo de desenvolvimento é uma verdadeira covardia. Então, em épocas passadas, o que vigia é que era o pai e a mãe eram donos daquela criança, donos do seu futuro, né? Geravam para ser proprietários. E o Estatuto veio mudar essa doutrina. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio dizer: não, criança e adolescente é sujeito de direitos.
sujeito de direito então é igual a mim, eu sou adulto, eu que sofri, eu que trabalho, e ele vai ter direitos, não vai ter deveres, né? Essas questiúnculas que foram levantadas como que para impedir que o Estatuto se efetivasse na sua plenitude. Porque eu considero, doutor Adriano, que se o Estatuto da Criança e do Adolescente tivesse sendo efetivado desde que entrou em vigor, em 1990, nós estaríamos numa outra sociedade, do outro patamar, né? Imagina todas as crianças brasileiras com acesso à escola de horário integral. Imagina todas as crianças brasileiras sendo respeitadas pelas suas famílias, pela mídia, né? Nós estamos em pleno século XXI buscando alternativas para impedir que crianças sejam vítimas de violência na internet. Nós estamos vendo aí comunicadores sociais utilizando-se do corpo, da saúde, da fragilidade, da ingenuidade de crianças para explorar a sua adultização, promovendo a sua sexualização precoce, né, em pleno século XXI. E o Congresso a buscar alternativas. A alternativa está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já tem lei para isso, né? Já tem lei de 35 anos, não fica pensando que você vai inventar a roda, porque o legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se inspirou na Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas, de 1989, um ano antes do ECA, na verdade já colocou ali em todas as ações, a prioridade tem que ser o interesse superior da criança. Isso não acontece no Brasil. Uhum. Nós não temos nenhum, desde Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, nós não temos nenhum administrador que coloque na sua pauta principal a educação integral. Quer dizer, assim como nós, operários, trabalhamos 8 horas por dia, a criança tem obrigação de ficar 8 horas por dia adquirindo conhecimento na escola. Não, aí deixa uma criança fora, aí a criança vai viver a sua infância. Viver a sua infância brincando onde pode. Às vezes na rua, às vezes da criminalidade. Então, isso é feito pela inação, né? Pela falta, pela negligência de políticas públicas, e aí que deixa a criança a seu bel prazer. E aí a criança, sempre procurando conhecimento, não há nenhum ser mais curioso do que a criança, vai experimentar droga, vai experimentar a criminalidade, vai experimentar a sexualidade. Por quê? Porque falta educação, falta conhecimento para eles. Mas, de qualquer maneira, eu tenho a sorte de deixar essa marca de 15 anos como juiz da infância e da juventude, e que me dá muita alegria, muito prazer ser lembrado por essa minha performance como juiz da infância e da juventude do Rio de Janeiro. Eu acredito que essa seja a marca principal do senhor, né? E o senhor fala com muita propriedade, ao mesmo tempo que com muita simplicidade, né? Eu vejo no senhor um homem muito simples, né? E eu parabenizo o senhor por isso, né? Um homem reconhecido nacionalmente, que fez trabalhos maravilhosos, que continua atuando aí, né? Já numa certa idade, mas atuando de forma muito aguerrida, muito ferrenha na advocacia. Eu queria aproveitar o ensejo que o senhor entrou na questão do ECA, né? E o senhor falou dessa não aplicabilidade dele da forma que deveria, e perguntar para o senhor, tem algum lugar, né, em que o ECA ele não tenha uma validade? Por que eu vou perguntar isso para o senhor? Porque nós temos os colégios militares, né, as escolas militares. E aí eu quero citar o Colégio Naval, né, que tem adolescentes ali que entram com 14, 15, 16 anos, 17 anos, e ali eles atingem a maioridade para irem para a escola naval. E eu recebi diversas denúncias de que ali haviam trotes violentos, né, violentíssimos, como queimadura de cigarro, o militar que é uma praça especial e ele não perdeu a condição de adolescente, né, ele fica ali debaixo da mesa fazendo exercício físico ali para martirizar, né, isso tudo em nome da formação, e eu acredito que o senhor tem muita propriedade para falar sobre isso, que é justamente a formação do adolescente. Um adolescente de 14, 15, 16 anos, ele está
no auge da sua formação. Então, isso, ao meu ver, e eu bato muito nessa tecla, deforma a personalidade desse adolescente, que lá na frente vai ser um oficial, né, da Força Armada, se ele continuar ali, se ele passar por todas aquelas etapas. Infelizmente, nesse contexto, recentemente, um adolescente de 16 anos, né, inclusive eu entrevistei o pai dele aqui, ele atentou contra a própria vida e deixou diversos vídeos. Num desses vídeos, ele fala da sobrecarga de rotina, de falta de comida, porque se sonega comida, se sonega água, enfim, uma infinidade de coisas que vão às vias da tortura psicológica, física e toda essa dinâmica. E aí eu suscitei aqui de forma muito incisiva, a questão da aplicabilidade do ECA ali dentro. Parece que dentro dessa instituição da Força Naval, o ECA não vale lá. O ECA não tem nenhum tipo de serventia lá, é como se o ECA não existisse. Por quê? Lá eles dão serviço noturno de meia-noite às 4 da manhã. Inclusive, eu conversei já com professores, com instrutores de lá. Eu tenho, assim, conversado com muitas pessoas em off, porque todo mundo tem medo e tem receio de falar por causa da ditadura intramuros nas forças militares, né? Então, a minha pergunta é, esses adolescentes que são militares, praças especiais, porque passaram num concurso e estão fazendo ensino médio, eles são alcançados pelo ECA ou eles estão à margem do ECA? Como que o senhor enxerga isso? A Lei 8.069 é uma lei federal e a Constituição, no artigo 227, determina que é dever do Estado, da sociedade e da família. O Estado, ela engloba todas as corporações, todas os serviços públicos, sejam eles militares, sejam eles civis. Portanto, nada fica fora da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estado, como ente, ele tem o dever de proteção integral à criança e ao adolescente, e com predominância do interesse superior da criança. É isso que diz a lei, é isso que está nos tratados internacionais. Portanto, eu até tive uma experiência muito interessante, que eu vou lhe contar aqui, de uma adolescente que matou o próprio pai, o major do Exército, então, na Vila Militar de Deodoro. E por que ele matou esse pai, né, que é uma coisa tristíssima em qualquer circunstância? Porque esse pai habituou-se a abusar sexualmente da própria filha. E esse adolescente, vendo que o pai ia bolinar com a filha que estava dormindo, ele não teve dúvida de acionar a arma do próprio pai, então o major. De quem seria a competência? Seria da auditoria militar? Seria do tribunal do júri? Porque é um crime de homicídio, atentado contra a vida. Então, pela própria Constituição, você interpretaria que a competência seria do tribunal do júri. Mas não. O Estatuto ele está acima desta competência do tribunal do júri. E o menino foi julgado por mim, um juiz singular da Vara da Infância e da Juventude. Não é sequer competência da Justiça Federal, embora tenha acontecido num estabelecimento do Exército, com a arma militar. Tudo isso traz uma discussão sobre a competência. Ora, seria a competência da Justiça Federal? Porque foi um crime praticado dentro do Exército, usando uma arma militar, contra um militar, por um filho de militar. Seria a competência do júri, que tem predominância em todo crime doloso contra a vida, mas não, o Estatuto prevalece, porque o interesse superior da criança prevalece. E este moço, esse menino de 16 anos, ele foi julgado por mim, né? O Ministério Público ofereceu denúncia, correu o devido processo legal e, afinal, ele foi absolvido porque ele estava em defesa da honra da sua irmã, né? E houve testemunho da irmã, houve testemunho da mãe, tudo isso. Então, isso é só para esclarecer a sua pergunta de que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem aplicação, sim, em todos os lugares, e é preciso que os conselhos tutelares, tomando conhecimento dessas denúncias que o senhor está fazendo,
e o Ministério Público da criança e do adolescente, né, interfira para a proteção integral da criança, porque isso é um dever constitucional, é um dever convencional. A convenção da qual o país celebrou o tratado da Convenção Internacional de Proteção à Criança e ao Adolescente das Nações Unidas, isso é cláusula constitucional, né? De forma que eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que cabe a intervenção do Conselho Tutelar, cabe a apuração desses fatos pela justiça singular da Vara da Infância e da Juventude e se for o caso de mandar processar os agentes militares, aí sim prevalece a competência da auditoria militar, das auditorias militares, porque aí já foge a atribuição da justiça comum. Mas a apuração em si de qualquer violência contra a criança compete sim à Vara da Infância e da Juventude e aos conselhos tutelares. Então, eu agradeço ao senhor pela resposta muito assertiva, né? O nosso público está aí assistindo, porque eu venho falando isso aqui insistentemente, né? Eu vou defender com todas as forças da minha alma o direito da pessoa humana, para que o ser humano ele seja tratado de forma digna, para que os seus direitos elementares sejam garantidos. E aí o senhor sabe, né? Quando a gente se insurge contra alguma coisa, né, que está errada há décadas, que aquilo tá impresso num padrão daquele órgão, daquela unidade, seja ele qual for, aí começam-se as narrativas, as sanções persecutórias. O senhor, como um ferrenho ministro, né? O senhor ministra direitos, né, da criança, do adolescente, direito daquele que é deixado à margem pelo Estado. O senhor, como esse ferrenho ministro que ministra essa apologia à coisa certa, à coisa correta, à defesa dos direitos. O senhor já sofreu retaliações? O senhor já sofreu política reversa, alguma coisa nesse sentido? Olha, isso é bíblico, né? Bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, porque alcançarão misericórdia. E eu estou nessa bem-aventurança. Eu, por ter militado sempre dentro do Poder Judiciário, na defesa dos direitos humanos, eu tive algumas decisões que foram censuradas, que foram, inclusive, vítima de ações de processos administrativos. Pra você ter uma ideia, como juiz da infância e da juventude, eu sofri 52 representações. Por quê? Porque eu aplicava a medida para adolescentes de acordo com o seu processo de desenvolvimento. A lei estabelece que a pena máxima aplicada a um adolescente que pratica atos infracionais é análogo a crimes, são 3 anos de privação de liberdade. Aliás, a lei nem diz que são 3 anos, é privação de liberdade com reavaliação a cada 6 meses, e se em 6 meses esse adolescente oferecer condições de ser reintegrado à família e à sociedade, ele é liberado. Senão, ele fica no máximo 3 anos. E aí as pessoas contestam. 3 anos? O menino é traficante, ou o menino matou uma pessoa, vai ficar 3 anos. O que é 3 anos na vida de uma adolescente? Quanto dura uma adolescência? A adolescência dura de 12 a 18 anos. Então, 3 anos é metade da vida do adolescente. É mais draconiano do que a pena máxima de 30 anos, agora 40 anos, aplicada ao adulto. Porque se a vida média do brasileiro está acima de 75 anos, não é nem metade. Já a aplicação máxima da vida do adolescente, 3 anos, já é o tempo metade da sua adolescência. Vai passar metade da sua adolescência privada da liberdade. E outra coisa, uma hipótese é você privar da liberdade um adulto que tem condições de viver controladamente nessa solidão, né? Pessoas que vivem 30 anos privados da liberdade.
Mas é uma adolescente em plena efervescência, em plena essência da vida, com seus hormônios todos. Você reter um adolescente desse, não sei se você é pai de adolescente, sabe que privar uma adolescente dos seus direitos, direito de ver a namorada, o direito de ver um amigo, de passar o fim de semana com um amigo ou com uma amiga, isso é muito mais gravoso no adolescente do que no adulto, né? Eu, se fosse privado da liberdade hoje, ia ler todas as bibliotecas que eu estou me devendo ler, ia ler toda a literatura. Agora, já o adolescente, ele fica sem saber o que fazer, ele fica alucinado, ele quer dar vazão aos seus hormônios, à sua energia. Então, é uma pena muito grave, privação da liberdade para os adolescentes. E, claro, quando eu aplicava essas medidas, eu sofria representações, ora do Ministério Público, ora da própria magistratura. Eu tive uma desembargadora que, ao apreciar uma representação contra mim, onde eu tinha matriculado na escola um menino que havia fumado maconha. Eu falei, bom, esse menino está fumando maconha porque ele não sabe dos malefícios da maconha. Então ele tem que ir para a escola para adquirir conhecimento, para deixar de usar maconha. Já a interpretação da desembargadora foi assim, esse juiz tem que sair da vara da infância, e aí pediu até a minha remoção compulsória. Eu sofri 2 processos de remissão compulsória, porque ele é inadequado. Como é que ele manda um menino maconheiro estudar numa escola, esse menino maconheiro vai corromper todos os outros? Essa era a visão da doutora Áurea, desembargadora Áurea, que Deus a tenha. Mas eu sofri várias representações, 52. E depois, já no Tribunal de Justiça, também, em algumas ocasiões, plantão judiciário, eu tive a ocasião de conceder uma prisão domiciliar, não soltei, uma prisão domiciliar para um paciente que tinha todos os laudos dizendo que se ele não fosse atendido no tratamento do coração, ele morreria. E aí concedi a prisão domiciliar. Aí a mídia toda caiu em cima de mim, dizendo que eu tinha soltado o miliciano, e eu sofri um processo administrativo no CNJ. E o CNJ me aposentou compulsoriamente. Só que o CNJ não levou em consideração que esse paciente, ele, depois que foi preso, ele morreu. Ele foi assassinado pela decisão do sistema. Porque se ele tivesse em tratamento, uma prisão domiciliar, não estava em liberdade, ele talvez estivesse vivo até hoje. Mas como a determinação que cassou a minha decisão foi de prendê-lo, ele morreu. O Estado matou, quer dizer, o Estado aplicou a pena de morte, que não está prevista na nossa legislação. Outra ocasião, eu sofri uma penalidade, não vou nem adjetivar, vocês fiquem a critério de cada um. Eu fiz um curso de pós-graduação na Escola Superior da Magistratura, que é mantida e conduzida pelo CNJ e pelo STJ. E eu fiz o curso sobre sistema penitenciário. E o meu tema foi o racismo estrutural como causa da superlotação carcerária. Uhum. E isso é evidente, porque é só você pegar os dados e ver que 70% dos presos são negros. Então, isso é racismo estrutural, né? E aí, a professora disse que eu tinha que fazer a professora lá do CNJ, a professora lá da Escola Superior da Magistratura, que eu tinha que fazer visitas aos presídios para fazer o levantamento do custo de cada preso. E eu fiz visita a vários presídios, levantei, custa
3 mil reais por mês, outro custa 5 mil reais por mês, o preso do sistema federal custa 35 mil reais por mês. E aí, numa desses presídios que eu visitei, para essa visita de pesquisa acadêmica, estava lá o ex-governador Sérgio Cabral. E aí, o tribunal disse que eu tinha ido visitar o Sérgio Cabral. Ora, se eu tivesse ido visitar o Sérgio Cabral, eu estava cumprindo mais uma bem-aventurança. Estava preso e me visitastes. Mas eu não estava. Seja lá quem for, né? Mas eu não estava visitando, eu estava fazendo a pesquisa que a Escola Superior da Magistratura tinha mandado eu fazer, que foi a tese que eu defendi no meu mestrado, na minha pós-graduação. Pois eu fui punido também pelo CNJ. O CNJ é bom em punições, e ele me puniu, eu já estava aposentado. Bom, eu primeiro me aposentei voluntariamente, tinha 42 anos de serviço prestado, com 35 eu podia me aposentar, estava já com crédito de 7, me aposentei voluntariamente. Pois o CNJ me desaposentou e me aposentou compulsoriamente por causa da medida de prisão domiciliar. Já aposentado compulsoriamente, o CNJ julga outro processo, esse da visita ao ex-governador, e aí ele me aplica a pena de disponibilidade. O senhor é um advogado administrativista, sabe que a pena de disponibilidade se aplica ao servidor que está em disponibilidade, que está na ativa, em exercício. Eu estava aposentado. E aí me aplicou a pena de disponibilidade. Ué, mas eu já estou... Indisponível, já estou na cama, já estou na rede, já estou de pijama, e agora vai me colocar em disponibilidade? Tá bom, já que não mexe nada com os meus vencimentos, nem com a minha moral, deixa a pena, nem recorri, né? Então, este lawfare, que existe desde sempre, né? Existe desde que a princesa Isabel declarou a abolição dos escravos. Aí inventamos várias leis para perseguir o negro. Inventamos a lei da vadiagem, a lei das drogas, várias legislações foram feitas com o objetivo de perseguir pessoas e não buscar a paz social, né? A guerra às drogas é uma guerra aos povos pobres, da periferia, das favelas, para prender preto, para prender pobre, né? Para encher, superlotar. Essa é a guerra às drogas. E é uma legislação. E aí, quando surgiu o Mensalão, surgiu o Lava Jato, esse lawfare começou a ser utilizado contra pessoas cabeças coroadas, contra a aristocracia, contra políticos, né? O povo do Mensalão, os políticos da Lava Jato, todos esses foram atingidos como lawfare. E aí surgiu o termo e surgiu essa grande grita: o Estado está usando a lei para guerrear contra inimigos escolhidos, né? Assim foi com o presidente Lula, né? Assim foi com José Dirceu, assim foi com José Genuíno, assim é agora com o ex-presidente Bolsonaro, tudo isso, né? Eu não estou falando da esquerda nem da direita, do vermelho nem do azul, eu estou analisando o status quo de como o Brasil deixou de ser uma democracia para ser uma plutocracia de perseguição ao inimigo da ocasião. Exatamente. E isso eu conheço bem. Eu vivi bem essa experiência, né? No auge de meus 75 anos, eu tive essas experiências, então eu sei me posicionar. Não acho que Lula, Bolsonaro precise ou deva ter a minha misericórdia. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de direito, do devido processo legal, da aplicação da lei, da segurança jurídica que todo cidadão busca ter, né? Então, você, como advogado, você atuando como advogado, como é que você vai ter coragem de defender o seu cliente que está sendo humilhado, que está sendo espicaçado, que está sendo injustiçado, se não com veemência, se não com garra, se não com o dever que você tem de defender
dentro do devido processo legal, aquele ser constituído. E aí tem muita gente que se acovarda. Exatamente. Tem muita gente que, isso eu não posso fazer, porque, sei lá, o juiz não vai gostar de mim, depois ele vai me perseguir, depois ele vai julgar contra mim. E aí o juiz vai fazendo o que quer, gato e sapato. O juiz tem juiz que não recebe advogado, tem juiz que manda você despachar com o terceiro assessor, tem promotor que não te atende, tem delegado que nunca está na delegacia e você não pode conversar com ele, não pode... Né? E você tem uma ordem dos advogados do Brasil que não defende as suas prerrogativas, que deixa você ao léu, ao largo. Né? E tem uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, do ano passado, que afirma que 42%, quase metade, dos advogados brasileiros recebem por mês entre 2 e 5 salários mínimos. Isso é uma miséria. E pior, que os advogados estão perdendo prestígio. Estão perdendo prestígio por quê? Porque as instituições estão fazendo dos advogados gatos sapato. Juiz não recebe advogado, desembargador manda você agendar para as calendas, o promotor nunca está no seu espaço, o delegado nunca está no seu espaço. Então, e você vai defender o seu cliente como? Né? Se... o tempo faz parte da justiça. A justiça lenta, a justiça tardia não é justiça. Né? Verdade. De forma que, se nós não tivermos um apoio forte da nossa instituição de classe, para a qual nós pagamos um alto valor de anuidade, e que tem a obrigação de assegurar as prerrogativas dos advogados, nós estamos sozinhos nesse mundo cheios de lawfare por aí, cheio de torturadores. E uma coisa das mais terríveis, né, é um advogado que diz a Constituição, a nossa Carta Magna, é indispensável a administração da justiça. Um advogado que é amparado pelo Estatuto da OAB, que é uma lei federal que lhe garante prerrogativas, né, e prerrogativas não são favores, são direitos para salvaguardar a pessoa do advogado de trabalhar com liberdade, de trabalhar com veemência, de trabalhar para defender realmente os interesses, né, do seu patrocinado. Então, isso aí atenta, né, contra o Estado democrático de direito. E falando sobre Estado de Direito, né, o senhor começou a trajetória no meio jurídico na época da famigerada ditadura, né, o senhor participou dessa transição da ditadura para a redemocratização já como magistrado, pelo que o senhor falou aqui. Né? Então, como o senhor vê esse período da ditadura, né, que foi terrível, muitas coisas aconteceram, tem muita gente que não gosta de falar, mas aconteceu de fato, né, isso está nos anais da história, não tem como riscar. Como o senhor enxerga a democracia brasileira hoje? O senhor é um homem muito proativo no que tange os debates públicos, né? Então, acho que é muito pertinente o senhor falar sobre isso, né? Sobre esse processo do tempo da ditadura, dessa redemocratização e do Brasil atual. Né? Como o senhor enxerga a democracia hoje, por exemplo? Semana passada foi o lançamento de um livro do escritor Cid Benjamin, que chama-se justamente Ditadura e Democracia. Cid Benjamin é um herói brasileiro que foi torturado, punido, preso pela ditadura, e depois ele foi exilado, passou parte do exílio dele no Chile, depois mudou para a Argélia, depois mudou para a Suécia. Onde ele era acolhido, ele ficou. Então, ele é um homem de rara experiência, então eu aconselho muito a leitura desse livro do Cid Benjamin. E a ditadura foi uma experiência que eu vivi na minha juventude, né? Eu tinha, em 64, tinha 14 anos, até o final dela, com os meus 24 anos. Foi um período muito marcante pela violência, pelo assassinato de muitos brasileiros que queriam justamente a democracia, queriam a volta da democracia, né?
O Brasil é um país que vive de ditaduras, né? Nós tivemos a experiência com a queda do Império, foi um golpe militar, né? Deodoro da Fonseca levanta sua espada e simbolicamente declara a República. E o Deodoro da Fonseca era um dos melhores amigos de Dom Pedro II, portanto, o Brasil nasceu sob o signo da ditadura, da rebelião e da traição, né? Você trai o seu melhor amigo que você não espera, então é uma coisa triste. E aí caiu o melhor administrador, segundo a história, que o Brasil já teve. Foram 50 anos administrando o Brasil, que foi o Dom Pedro II. Época em que o Brasil cresceu muito, desenvolveu muito, sobretudo no período de conhecimentos, né? Tudo isso que nós herdamos, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, todos esses, o Teatro Municipal, nós herdamos desta monarquia. Não que eu seja monarquista, em algum momento a gente tinha que partir para uma república, mas a gente nunca instaurou a república no nosso país, né? Ainda hoje você vê que essa república tem donos, e a república é uma contradição, porque república significa coisa pública, ou seja, coisa do povo. E, na verdade, o povo não tem nada, né? O povo hoje, esse país tem donos, é a aristocracia da mídia. Quem é o dono da mídia brasileira? 3 ou 4 famílias. Então, é a aristocracia. Quem é o dono da economia brasileira? Os banqueiros, os donos do banco. Quantos são? Chega a 10? Acho que não chega a 10, os grandes banqueiros brasileiros. De quem faz a política no Brasil? São os políticos herdeiros dessa dinastia, né? Exatamente. Então, de forma que nós nunca proclamamos a República na sua realidade. Nós tivemos um hiato que, através de um golpe, em 1930, Getúlio Vargas, né? Esse ato de Getúlio Vargas de 30 a 45, que foi um homem que realmente, às vezes com violência, às vezes sem violência, mas ele mudou a cara do Brasil. Ele transformou uma grande fazenda de café num Estado democrático de direito. Ele criou os direitos trabalhistas, ele criou o voto feminino, né? O voto através do Tribunal Regional Eleitoral. Tudo isso foi uma grande transformação, transformou a nossa indústria, criou a Siderúrgica Nacional, criou o Banco do Brasil. Quer dizer, esses 15 anos de ditadura de Getúlio Vargas, que muita gente também sofreu, porque muita gente esteve presa, muita gente foi desaparecida, o Congresso esteve fechado, mas foi uma espécie de injeção de ânimo no brasileiro. E graças a esse período de 15 anos de Getúlio Vargas, nós vivemos hoje um certo desenvolvimento, mas ainda não vivemos plenamente a República. Aqui tudo tem dono, inclusive se você, não sei se é a sua intenção, Adriano, se quiser se candidatar a algum cargo público, se prepara que você vai ter que comprar o voto. O voto no Brasil não é dado, ele é vendido. Você vai nas comunidades e as comunidades, a primeira coisa que vão perguntar para você é quanto você vai dar, o que você vai dar. Você vai dar bolsa de alimentos, você vai dar dinheiro, você vai me dar emprego, né? Então, isso não é república, isso é coisa de uma democracia vendida ou comprada, né? Então, você não vai conquistar o voto pelas suas ideias, você não vai conquistar o voto pela sua palavra, pelo seu compromisso. Você vai conquistar o voto daquele para o qual você fizer algum favor político. Isso até hoje no Brasil, isso descaracteriza o Brasil como um país democrata e descaracteriza o Brasil como uma república. As coisas não são públicas. O povo não tem acesso aos bens. Tanto assim que a riqueza do Brasil está na mão de menos de 5% da população. Os outros 95% vivem de salário, vivem
vivem modestamente, e há aqueles ainda que passam fome e vivem miseravelmente, como são aqueles que vivem nas favelas e periferias. Então, se você analisar essa incrível diferença de classes do Brasil, você vai chegar à conclusão que você nem vive numa democracia, nem vive numa república. Você vive no jugo, no comando e na ditadura da aristocracia. E pior, né? Nós agora estamos vivendo um outro tipo de ditadura, que é a ditadura da toga, né? São alguns juízes que não vestem a toga, vestem um manto sagrado e se colocam como deuses para criar legislação e dizer isso está certo, isso está errado. Isso não é democracia. A democracia exige o equilíbrio dos poderes. Um poder legisla, o outro poder executa e o outro poder julga, né? Não, isso não é a realidade do nosso país hoje. A gente tem que discutir isso. Mas, enfim, por isso é que eu me coloco sempre do lado dos oprimidos. Eu me coloco do lado dos prisioneiros, dos que estão presos, porque eu acho que eles sofrem injustiça de um sistema seletivo que prende pretos e pobres, que é julgado por brancos, e quem diz isso não sou eu, né? Quem diz isso é o CNJ. O CNJ diz que o perfil do juiz brasileiro é homem, branco, conservador e de classe alta financeiramente. Olha, esse é o perfil do escravocrata, esse é o perfil do senhor do engenho, esse é o perfil do colonizador, né? Não é o perfil do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo miscigenado, é um povo com 53% de negros, mas governado por uma minoria branca. Nós precisamos urgentemente que surja aqui das nossas prisões um Nelson Mandela para acabar com esse apartheid social que nós vivemos. Isso que o senhor está falando é muito profundo, né? É muito profundo, e eu acho que essas mudanças profundas que precisam acontecer no Brasil, né? Elas só acontecerão à medida em que as mentes forem transformadas, né? E eu parafraseio o apóstolo São Paulo quando ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, ele fala de metanoia, mudança de mente. Então, o que eu entendo com isso é que o brasileiro ele precisa mudar de mente. E quando o senhor fala de sistema escravocrata, né? Primeiro, o escravo ele não é escravizado no corpo, ele é escravizado na mente. Quando a mente se torna escrava, automaticamente o corpo abraça toda aquela escravidão mental a qual ele foi submetido, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? O senhor estava falando ali de projetos sociais, o senhor falou a gente falou ali em off sobre o trabalho feito na polícia, né? Inclusive, eu recebo muitas informações, porque a minha área de atuação é na área do direito militar de forma mais complexa, né? Mais completa. Então, assim, eu atendo gente das polícias militares, do Corpo de Bombeiros, das Forças Armadas, principalmente a Marinha, que é meu nicho principal. E aí alguém disse assim, me perguntou esses dias, né? Qual as implicações da ditadura, né, dessa ditadura mais moderna nas polícias? Por quê? Porque todo mundo reclama dos abusos que se tem lá, das atrocidades. Esse dia eu entrevistei aqui uma sargento da polícia do estado do Rio de Janeiro, né? Ela falou assim, coisas que chocam a gente, que ela, como mulher, vivenciou dentro da força, né? Então, dentro do militarismo tem muito racismo, tem muita segregação por causa da hierarquia, né? A hierarquia é para produzir questões atinentes à disciplina, né? Não é para ninguém humilhar ninguém, não é para o superior, o capitão, humilhar o sargento e entender que ele é um ser humano inferiorizado por causa da hierarquia. Mas se confunde muito esses princípios constitucionais basilares que norteiam as forças castrenses, né? Se confundem muito, se deturpam muito para se humilhar, para se vilipendiar, para se massacrar o menos favorecido. E aí alguém me perguntou sobre essas questões inerentes sobre o que a ditadura mais recente influenciou nas polícias. E aí a gente lembra da história, né? No AI-5, as forças policiais elas ficaram submetidas ao exército. Então elas sofreram influências
muito incisivas, né? Muito fortes do Exército Brasileiro, que a história já fala por si só, né? E aí eu estava ali conversando com o senhor falou sobre questões que o senhor enfrenta às vezes nas polícias, né? Tem um trabalho de conscientização das polícias. O que o senhor entende dessa dinâmica, né? Para se mudar essas atrocidades que acontecem no meio militar, porque se perverte a hierarquia e disciplina, por exemplo? Pois é, como nós falamos aqui anteriormente, todos os golpes, todas as ditaduras surgiram do seio das Forças Armadas. E as polícias militares são um braço armado das Forças Armadas. Em todos os estados teve um período até que se confundia. As polícias militares elas tinham chefiadas, comandadas sempre por militares de alta patente, né? E se reproduz dentro das polícias militares esse desamor à legalidade, né? Eles dizem até que eles têm uma legislação própria. Exatamente eles isso. fazem aquilo que a interpretação deles, né, autoritária fizer. Então, no Rio de Janeiro, nós temos uma situação muito interessante. Eu estou dando uma assistência para 300 policiais militares que foram excluídos da Polícia Militar. Olha, quando o ouvinte escuta que a gente está defendendo ou está assessorando pessoas que foram excluídas da Polícia Militar, você pensa logo, é um cara corrupto, é um cara bandido. Não, eu tenho uma tenente que foi excluída porque a irmã dela namorou um bandido. Ela foi excluída. Tem um outro policial que estava numa viatura que sofreu um acidente, virou, ele também ficou ferido. Ele não era o condutor, não estava dirigindo, ele não era o comandante, porque tinha um carro mais antigo que ele era o terceiro que estava na carona da viatura. Ele foi excluído pelo dano causado ao patrimônio. Ele não teve culpa nenhuma, foi excluído. Está com problemas de saúde, porque sofreu em razão do acidente, e foi excluído. Então, são esse tipo de exclusões, quando não é uma perseguição pessoal, né? Por exemplo, o assédio, né? A PFEM, polícias femininas, que são assediadas por oficiais. Sim. E não cedem, e se não cedem é excluída. Exatamente. Arruma-se uma desculpa, ela faltou o serviço, ela não tem vocação, é excluída. Pois bem, eu estou assessorando 300 e nós não temos acesso a nada. O processo é como se fosse sigiloso. A gente peticiona, não sabe o resultado da petição, a gente pede vista dos autos, não tem vista dos autos. É uma coisa tudo sigilosa, porque a gente está querendo a reintegração desses policiais, né, e não consegue. Eu fiz uma reclamação à Comissão de Prerrogativa da OAB e a Comissão de Prerrogativa lavou as mãos e disse, não, se o senhor está se sentindo prejudicado, recorra ao judiciário. Não é essa a função da OAB. É por isso que a Fundação Getúlio Vargas concluiu que o advogado é cada vez menos prestigiado, cada vez mais desprestigiado. Mas, além dessa ação que eu estou fazendo pro bono, não recebo absolutamente nada, que é uma ação da qual eu resolvi me dedicar como ativista dos direitos humanos, porque isso é um tiro no pé da população. A população precisa entender isso, porque o homem que é excluído da polícia militar, ele fica excluído da vida. Ninguém quer dar emprego para um policial excluído. O que ele vai fazer? Ele vai servir a milícia. Ele tem que sobreviver, ele tem que sustentar o filho, a mulher, né? Manter o filho na escola, tratar da saúde. Então, tem uns que estão trabalhando de Uber, tem outros que estão fazendo segurança e tem outros que estão na milícia. Então, é o próprio Estado que criou seu inimigo. Não sei se é inimigo ou se é parceiro, porque no final a gente se confunde, não sabe se é miliciano ou se é policial, ou se o miliciano é mais policial do que o próprio soldado, porque o miliciano ele coloca ordem na área dele, né?
Ele coloca ordem, lá não tem crime, lá não tem assalto. Ele se dá o direito de assaltar a população, mas não permite que ninguém mais assalte, que ninguém mais roube. Então, muitas vezes o papel do miliciano se confunde com o papel do próprio policial, né? Também os policiais estão sujeitos aos arregos, a vender a sua segurança ao próprio criminoso, vender armas ao próprio criminoso, que depois vai usar essa arma para matar contra ele. Contra ele. Enfim, além disso, nós criamos um grupo de 40 advogados e advogadas, criamos o que nós chamamos de Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Essa academia tem apenas 5 meses, 1 ano e 5 meses de criado. E o objetivo é o seguinte, é você garimpar, descobrir dentro do presídio escritores qualificados. E nós já temos na academia, com assento na academia, dos 40 cadeiras que tem, 35 acadêmicos tomaram posse. Cada cadeira dessa tem o nome de um escritor que esteve preso. Graciliano Ramos, Mandela, Martin Luther King, Pepe Mujica, Antônio Gramsci, Dostoiévski. Todos esses são escritores consagrados da literatura mundial e que passaram pela prisão, pela crueldade da prisão, pelo sofrimento da prisão. E nós já conseguimos garimpar em todo o Brasil, né? A academia tem acadêmicos do Acre, tem do Nordeste, todos os estados do Nordeste, menos o Ceará, tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, agora a gente está conseguindo um do Paraná, São Paulo, Brasília. São escritores que tiveram a experiência do cárcere e que são escritores de qualidade. Tem um até que concorreu recentemente ao prêmio Jabuti. Vê que a qualidade dos escritores é muito grande. Isso é fantástico, né? E o senhor tocou aí num ponto crucial, né? Eu terminei minha faculdade de Direito em 2014, sou advogado mais recente, mas me formei em 2014, e meu trabalho de conclusão de curso foi a ineficácia do sistema prisional brasileiro, né? Naquela época, eu já tinha esse coração voltado, como o senhor disse, né? Eu prefiro estar do lado daquele que está sofrendo. E quando a gente fala de prisioneiro no Brasil, a gente fala de uma proporção muito, muito grande de gente inocente que está ali dentro. Uau. Principalmente preso. 40% não foi sequer julgado. Pois é, e principalmente nesse contexto aí da negritude, né? Tem gente que leva para as questões ideológicas, a gente não está tratando disso, a gente está falando de direito. Né? De realidade, só ver. Exatamente isso. E aí um cidadão preto, às vezes músico, né? Como recentemente foi noticiado aí na mídia, músico não tinha nada a ver com determinado assalto, mas simplesmente pegaram o garoto, foi reconhecido por uma foto e prenderam o garoto que ficou ali um tempo preso. E esse é só um caso, né? Submetido àquela crueldade, aquela... E tem gente que aplaude, né? Porque, pelo que a gente sabe, a função da prisão é a ressocialização, né? Então, e lamentavelmente o que a gente vê é um ladrão de galinha entrar ali, né? Fazendo uma analogia meio tosca, o ladrão de galinha entra ali, ladrão de galinha, e sai chefe de quadrilha, porque ali dentro ele aprende a arte do crime. Não, ele é obrigado pelo Estado a escolher uma facção. Pois é. Se você for preso, primeira vez que você é preso, você não sabe nem o que é facção, você não sabe o que é comando vermelho, terceiro comando, você não sabe nada disso. Aí a primeira coisa que o Estado pergunta para você, qual é a sua facção? Qual é a ala que você quer ficar, né? Porque de acordo com a sua facção, o Estado tem os hotéis, a hotelaria, né, 5 estrelas, 3 estrelas, a hotelaria do Estado é o seguinte, comando vermelho, terceiro comando, ADA, não sei o quê, CPP... Então, o próprio Estado estimula a criação das facções. Então, você chega lá, um garoto preso com 18 anos, qual é a sua facção? Você fala, o que é facção? Eu sou torcedor do Flamengo. Aí, tem alguma cela para o torcedor do Flamengo? Aí o cara fala, não, o senhor tem que escolher. Aqui o senhor não pode... Não tem neutro, né? Não, o senhor tem que dizer, eu sou dessa facção, daquela... Tem o Estado... nomeia você, etiqueta você com uma facção, senão você não entra no sistema, então você vai ser punido pelo sistema. Né? Entrar, você entra, porque é difícil sair. Sair, né? Então, o que o senhor vê de políticas públicas, por exemplo, que poderiam ser implantadas de fato, né, se houvesse boa vontade,
para haver essa ressocialização, para haver essa mudança? A Que lei de gente execução penal é de 1964. É do ano da Redentora. Muito bem. Não saiu do papel. Ali, se você cumprir a lei de execução penal, que diz que cada preso tem direito a tantos metros quadrados, cada preso tem direito a banho do sol, tem direito à educação, tem direito a frequentar a escola, tem direito à prática de trabalho. Nada disso é respeitado nos presídios brasileiros. A lei de execução penal, por isso que eu digo, quem é o criminoso? É aquele que senta no banco dos réus ou é o Estado brasileiro? É o Estado brasileiro, não tem nenhuma dúvida. Tanto é o Estado brasileiro que o Estado brasileiro já foi condenado nas cortes interamericanas de direitos humanos porque o Estado brasileiro é um Estado criminoso. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é o Supremo Tribunal Federal, que diz que o sistema penitenciário brasileiro está em estado de coisa inconstitucional. Quem está em estado de coisa inconstitucional não pode receber seres humanos. E continuam recebendo. Logo, é o Estado brasileiro que é o Estado criminoso. Não é o criminoso que vai ingressar no sistema penitenciário. É o sistema penitenciário que é o sistema criminoso, cruel, desumano e ilegal. Então, qual é a receita? Cumprir a lei. Cumprir a lei de execução penal, só isso. E é de 64. Claro, você precisa modernizar, você precisa criar instrumentos de educação, você precisa estimular o preso à leitura, você precisa estimular o preso à escrita, você precisa facilitar a comunicação do preso com seus familiares. Afinal, aquele preso que está lá isolado, 29 anos, ele vai voltar para essa família, ele vai voltar para essa comunidade. E se ele voltar como um estranho, ele vai voltar para a criminalidade. Ele vai agir como um estranho. Ele não vai agir como um integrante daquela. Mas o Estado faz tudo ao contrário. O Estado isola uma pessoa lá em Campo Grande, lá em Mossoró, lá em Porto Velho. E essa pessoa sai da sua realidade e ela fica lá 20, 30 anos. E quando volta, ela volta para outra realidade. O mundo de 30 anos atrás não é o mundo de hoje. Ele não sabe nem andar na rua. Ele não sabe nem o que é usar um celular. Não sabe, ele não reconhece a modernidade. Logo, ele não vai reconhecer a comunidade onde ele vive. Então, o Estado faz tudo diferente, faz tudo para animalizar aquele ser humano. Isso que o senhor está falando é algo que a gente sabe, né? Mas ouvir de alguém que tem essa vasta experiência, ouvir dessa forma contundente é extremamente chocante. Eu queria saber do senhor o que o senhor tem percebido de resultado positivo, né, nesses encarcerados que estão sendo abraçados aí pelo projeto de leitura, de escrita. O que o senhor percebe aí de mudança nesse curto prazo? Olha, não sou eu quem está falando isso, né? É a Sagrada Escritura. Diz que a palavra prende, mas o Espírito liberta. Pois é, o Espírito, no caso, é o conhecimento. O conhecimento liberta. As pessoas que adquirem conhecimento, elas adquirem discernimento e saem do crime. Os nossos escritores, tem um escritor que escreveu um livro, um escritor nosso, um acadêmico, da cadeira Nelson Mandela, Sagat, o nome dele, ele escreveu um livro chamado O Bandido que Virou Artista. E você olha para ele e fala, o artista é esse aqui, é perfeito, é um artista. Ele faz poesia, ele faz música, ele faz teatro, ele é um artista na sua totalidade. Esse cara teve preso 12 anos. Ele escreveu um livro que fala de um amor lésbico. Eu não tenho sensibilidade para compreender o amor de uma mulher com a outra, nem de um homem com o outro, eu não estou preparado para isso. Ele vai ser 12 anos numa cadeia, ele tem esse conhecimento, essa sensibilidade de escrever um romance com duas mulheres que se amam. Olha só a sensibilidade desse homem, né? Eu tenho um que é o poeta das favelas, teve 30 anos preso, foi torturado, perdeu os testículos dentro da cadeia, né? E ele é um poeta, ele vive
poetando por aí, poetizando por aí, né? É uma coisa espetacular. O homem olha para você e faz uma poesia olhando para você, assim, do nada, né? O Edilberto, né? E temos um lá em Alagoas, que nós pegamos aqui, ele foi prefeito da cidade dele, depois foi chefe da Câmara dos Vereadores por 3 mandatos, teve preso por ilicitudes que cometeu lá, e agora ele é um escritor, já escreveu 3 livros, né? Um dos livros dele é interessante, Cansei de Servir ao Diabo. Olha só. É um tema profundo, né? Um título tem profundo. um de Brasília, que é um banqueiro. A gente tem um banqueiro na nossa academia. Ele escreveu um livro, O Escolhido Não Tem Escolha, porque ele foi preso, uma questão aí financeira, e aí ele toma essa lição dessa prisão como uma forma de renascimento. De se reinventar, né? De renascer. Reinventar, se renascer. E aí ele põe o título do livro, O Escolhido Não Tem Escolha. Olha que profundidade, né? Então, eu fico muito feliz cada vez que eu dialogo com um desses. Eu tenho um menino que ele foi black blocker na manifestação de 2013, né? Aqueles que denunciaram a corrupção que depois gerou a prisão de todos os governadores, né? A corrupção que eles diziam que era para investir o dinheiro para a Copa do Mundo, para o Pan-Americano, nada, aquilo era para o bolso deles. Então, a juventude foi às ruas, né? E aí foi criminalizado, a polícia perseguiu, prendeu, disse que eles eram... que eles estavam depredando o bem público, e prendeu. E esse menino hoje ele é professor da UERJ. Escreveu 3 livros, e um dos livros dele é A Pequena Prisão, que o doutor Nilo Batista, que é um dos nossos maiores criminalistas vivos, né? Ele diz que foi o melhor livro de criminologia que ele leu. É nosso acadêmico. Poxa, que coisa boa. Nosso acadêmico, está lá para nos honrar, nos orgulhar, né? É o Igor Mendes, professor Igor Mendes. Mandar um abraço aí para o Igor e para todos aqueles que fazem parte aí desse projeto maravilhoso. E assim, é algo extremamente gratificante a gente perceber que, de um contexto onde se deveria ser espraiado amargura, está sendo espraiado doçura, né? É verdade, e eu acho que esse é um caminho. Todo presídio tem que ter biblioteca. Isso é uma reivindicação nossa. Todo presídio tem que ter escola pública para que os presos possam adquirir conhecimento, ler, escrever, atividades culturais, atividades artísticas, né? Há presos que fazem... plástica, artistas plásticos, que são fantásticos, são do outro mundo. Há presos cientistas. Você já visitou uma prisão? Se você visitar uma prisão, você vai ver que tem um preso, por exemplo, que enche uma garrafa PET de água e transforma essa garrafa PET com água num captador de sinais de celular. Isso é um cientista. Um cientista, nenhum cientista que esteja solto concebeu isso. Eles conceberam isso como uma defesa, uma proteção, uma forma de se comunicar com o exterior. Enche a garrafa PET de água, coloca lá um fio, esse fio capta o sinal do celular e eles conversam com o mundo. Olha que fantástico, que cientistas maravilhosos. Interessante, interessante. Mas na sua grande proporção, né, tem muitos que não conseguem galgar esse processo de transformação e lamentavelmente fica ali fadado à falsa crença de que ele está submetido àquilo e não pode mudar. O senhor acha que existe alguma forma da gente influenciar esses outros presos, né? Talvez uma espiritualidade, talvez um trabalho de conscientização, né? Filosófico, enfim, algum tipo de ação para mudar a mente desses que não acreditam que há uma saída. O que faz o preso ser menos ruim, ser
o sofrimento menor é a religiosidade, né? Os evangélicos são, assim, linha de frente nesse trabalho que fazem com os internos, né? As outras religiões também, todas as religiões são importantíssimas, mas o mais importante é o conhecimento, e é isso que o Estado nega para eles. O Estado nega o conhecimento. Você tem uma ideia, 70% ali dos presos são analfabetos, não passaram por uma escola, né? Analfabetos funcionais. Então, a obrigação do sistema, a obrigação legal, está na lei de execução penal, é investir para que essa pessoa saia do presídio melhor do que quando entrou. A realidade é que eles saem bem piores, porque não há investimento. Há um investimento na tortura, na má qualidade da comida, na má qualidade das instalações, na violência com que eles são tratados, e isso faz com que a pessoa seja cada vez pior e não melhor. O objetivo da pena é ressocialização. Deveria ser socialização, porque muitos deles sequer foram socializados. Exatamente. Não sabem nem o que fizeram para estar ali. Como advogado, eu como juiz, vi muitas vezes eu aplicar uma sentença e o preso pergunta, o réu pergunta para o advogado, o que o juiz falou para mim? Não entende, Não porque sabe. primeiro que a gente fala numa linguagem hermética do juridiquês, que é para ninguém entender, né? A gente devia falar de uma forma mais simples, né? Há poucos juízes até que explicam, olha, o senhor foi condenado, ou o senhor foi absolvido e tudo, né? Numa linguagem coloquial, mas a maioria não, se limita a ler aquelas ladainhas juridiquês, e o preso nem sabe o que aconteceu com ele, nem sabe se foi preso, condenado, quem ganhou a ação, quem perdeu a ação. É o advogado que tem que dar essa má notícia, né? Então, tem que ter um investimento na pessoa como ser humano, e o ser humano necessita tanto da comida quanto do conhecimento. Um ser humano que é mantido na ignorância, ele fica nas trevas, né? O Platão só conheceu a humanidade e o mundo quando saiu da caverna. Até então era só escuridão. E nós, quando colocamos um condenado na caverna do sistema penitenciário, nós estamos condenando esse ser humano a uma animalização, a um retrocesso. Tudo que ele depreendeu enquanto estava solto, ele esquece, porque ele fica ali, das duas uma, ou ele assimila aquilo e passa a ser parte da vida dele, e aí ele tem preso que não quer sair da cadeia, porque se acostuma com aquilo, tem casa, comida, amigos, roupa lavada, enfim, se é que é lavada. Então prefere ficar ali. Eu conheci alguns que, doutor, e se não deixar, ele pratica outro ato para voltar. Para voltar, exatamente isso. Porque ele se acostumou àquilo. Não é para se acostumar, né? Ele tem que ter uma rotatividade, ele tem que... né? A Ana Paula me deu notícia agora que lá no Rio Grande do Sul tem uma prisão especialíssima chamada PAC, onde todos os presos estudam, muitos presos estão fazendo vestibular, muitos presos estão estudando em faculdade. Isso é uma redenção. Isso está lá no Rio Grande do Sul, até eu vou lá para conhecer essa experiência. Aliás, quem tinha que ir lá é a secretária de Assuntos Penitenciários do Rio de Janeiro, porque aquilo que é bom tem que ser copiado, tem que ser replicado. E se está dando certo no Rio Grande do Sul, pode muito bem dar certo aqui. Aliás, aqui tem uma prisão de boa qualidade, que é a Colônia Agrícola de Magé. Mas ali só tem 70 presos, né? Então, a Colônia Agrícola de Magé, os presos ali praticam agricultura, trabalham com a terra, trabalham com informática, vão para casa final de semana, então mantêm aquele vínculo com a família, com a sociedade, ganham aquela confiança de que vão e que voltam, né? Eles têm um projeto lá fantástico, que é o rematamento da Mata Atlântica. Os presos de Magé estão plantando plantas próprias da Mata Atlântica, e depois eles mesmos vão lá e plantam no local da Mata Atlântica e estão restaurando a Mata Atlântica. Então,
Esses camaradas, eles têm inclusive benefícios, né? Porque eles têm a possibilidade de remissão da pena pelo trabalho, tudo. Isso é bom. Então, se dá certo em Magé, por que não replicar isso? Por que não multiplicar isso, né? Exatamente. Na verdade, não há um interesse estatal, né? Por N fatores que a gente sabe. Muita gente ganha dinheiro com a desgraça alheia, muita gente na Exatamente política ganha dinheiro. Assim como tem aqueles políticos que são donos de batalhões, Uhum. nomeiam os coronéis, nomeiam os delegados. Tipo lá no Tropa de Elite, né? Isso, tem esses camaradas, não, olha, o doutor deputado, o batalhão tal é seu, aí, não, eu quero tanto por mês, eu vou nomear o delegado para tal delegado. Assim também funciona no presídio, o sistema penitenciário é assim também. A coisa a gente tem esperança porque a gente é dotado de uma fé descomunal, né? De uma fé que plantaram na gente. Eu particularmente, eu tenho muita esperança em mudança, em transformação. É por isso que eu vivo, né? E vivo intensamente. Não, isso nos anima a mudar, porque a gente quer a transformação, a gente quer auxiliar, a gente quer ajudar. Eu não estou denunciando por denunciar, eu estou denunciando para mudar, eu estou denunciando para que as coisas não sejam assim e que para essa realidade chegue ao conhecimento da população. Porque nos grandes jornais, a grande mídia, está tudo também no esquema. Então, eles nunca vão falar sobre isso. Você, da rede social, outros aí mais corajosos como você, abrem espaço para as pessoas falarem com conhecimento de causa aquilo que acontece na realidade. O que é a indústria das cantinas nas penitenciária? Quem são os donos dessas cantinas? Quem administra? O que eles dão para manterem essa exclusividade? Para vender uma Coca-Cola a R$10, para vender um saco de café a R$50? Alguém está ganhando com isso. Isso aí não é só no presídio, não. Eu vou trazer para a minha área de atuação aqui. Eu recebo denúncias das mais diversas. Dentro dos quartéis tem suas cantinas. Não, o militar aluno não pode comprar o mesmo equipamento fora, alguém diz que não pode. Eu recebo inúmeras denúncias. E quem está ganhando com isso? Né? Aí você fala, você se torna alvo, né, digamos assim. Mas, doutor Ciro, a gente está caminhando para o final, né? Eu acho que eu poderia ficar horas e horas aqui ouvindo aquilo que o senhor tem para falar, porque o senhor tem para falar traz uma edificação profunda para nós. Mas eu queria, né, nesse encerramento, que o senhor desse um recado, né, para a advocacia brasileira, né, para a advocacia fluminense. O senhor, enquanto desembargador aposentado, enquanto advogado desde a década de 70, né, que labuta aí na área do direito com espírito aguerrido, com muita galhardia, muito brilhantismo, né, e isso gera admiração, não apenas em mim, mas eu tenho certeza em vários dos nossos interlocutores e no Brasil como um todo. Eu queria que o senhor deixasse um recado, né, para a advocacia especificamente, e não apenas para a advocacia, mas para os brasileiros como um todo, né, um conselho que o senhor pudesse dar, um recado. Eu tenho muito orgulho de ser advogado. Eu, se tivesse a chance de uma outra vida, certamente não será nesse corpo carcomido, né, eu seria advogado novamente, né? E eu digo o seguinte: a advocacia ela só se justifica se nós formos servir aos oprimidos, nunca do lado dos opressores, né? Assim, tem aí os advogados trabalhistas, né? Os bons advogados são aqueles que defendem o trabalhador, os direitos do trabalhador e não do patrão. Os advogados criminalistas, né? Nós temos o orgulho. A área patrimonial eu já não prezo muito. Eu sei que é a área que dá dinheiro ao advogado, mas a área civil, os civilistas, a área empresarial, são onde os advogados ficam ricos, milionários, a área financeira, a área tributária, né, onde os advogados ganham dinheiro. Mas acho que advogado é aquele que se dedica a defender, assim como nós tivemos tantos bons advogados, Evaristo de Moraes Filho, né, Nilo Batista, que está aí entre nós ainda, tantos bons advogados que são exemplos e que se dedicaram à causa dos oprimidos. Na ditadura militar nós tivemos advogados heróicos que serviram, que enfrentaram a ditadura sob risco até de serem presos, serem processados. Nós não devemos ter medo
de enfrentar o autoritarismo, o arbítrio. Nós fizemos a opção preferencial pelos oprimidos, pelos pobres. E o meu sonho era que a OAB, né, não nessa gestão, porque essa gestão ela tem já suas características próprias, mas que em algum dia nós tenhamos uma gestão na OAB que venha a congregar os advogados para trabalhar em benefício do povo oprimido. Por exemplo, aqueles que moram nas favelas, naqueles barracões imundos, sujos, inadequados, sem saneamento básico, que nos coloquemos à disposição dessa população para legalizar a posse dos seus terrenos, do seu barraco, seja bom, seja mal, investir exigindo do governo melhorias na habitação, na saúde pública, exigir escola de horário integral para que todas as crianças brasileiras tenham acesso a ficar 8 horas por dia numa escola de aprendizagem, de conhecimento, afrontar os autoritários e os ditadores contra a violência do cárcere, porque é uma vergonha que nós, advogados, sejamos coniventes pelo nosso silêncio, pela nossa negligência, com essa violência que praticam contra seres humanos. Não somos a favor da impunidade, nós queremos justiça na forma da lei, como a lei determina. A lei de execução penal não é cumprida, o Estatuto da Criança e do Adolescente não é cumprido. Então, a gente está reivindicando o quê? Democracia na verdade, não democracia falsa como é a que nós vivemos. E que a coisa pública seja realmente de todos os brasileiros e brasileiras, não apenas de uma minoria aristocrata que continua como se estivéssemos numa monarquia, donos desse país, né? A divisão dos bens e dos direitos é uma exigência. Por que não se faz nesse país a reforma agrária, né? Com tantos latifúndios e tanta gente ainda passando fome, por que não se divide a terra para que todos tenham acesso a uma alimentação? Isso tudo é responsabilidade do advogado, né? Você falou aí com muita propriedade que advogado é indispensável à causa da justiça. Pois é, mas quando o advogado é negligente, nós não temos justiça, nós não temos democracia, e é o que se passa no Brasil de hoje. Muito obrigado. Eu queria antes de encerrar, né? Eu não sei se o senhor tem alguma propaganda, estou vendo o senhor com material e o senhor quer fazer alguma propaganda? Não, essa propaganda eu vou deixar com você, que é para você conhecer melhor a nossa academia, a Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Aqui nós temos algumas fotografias das nossas formaturas, com os nossos acadêmicos. E a cadeira número 1 é ocupada por esse homem aqui, Márcio Nepomuceno. Ele acaba de lançar um livro, A Cor da Lei. Você pode ler de outra forma, A Cor da Lei, ou A Cor da Lei, onde ele denuncia tudo isso que nós conversamos aqui. Esse é um homem que está há 29 anos preso, privado da liberdade numa cela de isolamento lá em Campo Grande, sem nenhum conhecimento, sem nenhum solitário, absolutamente solitário, sem nenhuma vinculação com o mundo exterior, e é um homem capaz de escrever um romance de 500 páginas, um romance belíssimo que eu recomendo a leitura, do Márcio Nepomuceno. Ele é conhecido como Marcinho VP. Ele não é mais Marcinho VP. Ele foi Marcinho VP quando ele tinha 20 anos. E com 20 anos a gente faz miséria, a gente faz coisas erradas. Todos nós fazemos coisas erradas. Né? Na nossa infância, na nossa juventude, a gente se desenvolve e amadurece através de tentativas de erros e acertos. Pois é, com 20 anos ele foi preso, ele era o Marcinho VP. Hoje, 29 anos depois, passado tantos anos de reflexão, ele é um escritor, escreveu 7 livros, 5 livros publicados. Ele é um homem religioso. Ele aqui mostra no livro a religiosidade dele, ecleticamente religioso, ele respeita todas as religiões. Ele tem 4 filhos, nenhum filho está na criminalidade, e por ser filho dele sofre preconceito e perseguição, como é o caso do Oruan. Exatamente. O Oruan, que é um dos maiores cantores de funk, de trap do Brasil, consagrado internacionalmente, com 30 milhões de seguidores nas redes sociais, e é perseguido pela polícia e é preso apenas pelo fato de ser filho do Márcio Nepomuceno. Então, justiça para Márcio Nepomuceno, que é uma coisa que nós pedimos.
Muito obrigado, né? Esse livro, eu quero recomendar o livro aí para todos os nossos interlocutores, né? Que possam adquirir para ler, né? Isso deve ter relatos de alma, né? E para encerrar a nossa fala, eu queria fazer um bate-pronto aqui com o senhor. Eu vou falar algumas palavras e o senhor responde de forma breve e sucinta, né? Sobre aquilo que o senhor pensa. E aí a gente encerra o nosso episódio de hoje. Brasil. Brasil tem jeito, esperança. Advocacia. A advocacia é indispensável para a justiça, mas espero que os advogados se conscientizem da importância do seu papel na sociedade. Magistratura. A magistratura precisa ser repensada, precisa ser renovada, precisa ser de uma forma mais equidistante da sociedade. Nenhum juiz pode julgar o seu semelhante se ele estiver no céu e o semelhante no inferno. Política. Política também é outra coisa que a gente precisa investir. Nós precisamos ter coragem de mudar a realidade que nós estamos vivendo, né? Nós vivemos num mundo dividido entre pessoas de direita, pessoas de esquerda. Nós todos devemos respeitar-nos mutuamente pelas nossas ideologias, pelos nossos pensamentos, mas precisamos pensar numa unidade. Nós somos o único povo, o povo brasileiro. Direitos humanos. Direitos humanos é uma conquista que precisa ser trabalhada, né? Nós, desde a Segunda Guerra Mundial, começamos a refletir essa questão nova para a humanidade, que é a questão dos direitos do homem. Nós nos matamos e continuamos nos matamos. Nós continuamos nos tratando como inimigos, não como semelhantes, não como próximo, como Jesus Cristo nos ensinou a amar e a viver, né? Ainda continuamos destruindo Gaza, destruindo Ucrânia, Rússia, destruindo o povo africano. Precisamos de paz. E, por fim, né, alguém que eu acho muito importante, né, mas vou perguntar para o senhor. Deus. Deus é o princípio, o meio e o fim, né? É a palavra que se fez carne e que viveu entre nós. Doutor Ciro Darlan, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui, né? Com muita alegria. Eu me despeço aí do nosso público e que Deus abençoe o senhor. Amém. Muito obrigado.